tudo bem? Hoje é quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, segundo vídeo do ano, e escrevi as minhas metas, que ficou como foto do card do vídeo. São 8, eu vou falar todas elas e depois eu vou detalhar cada uma delas, mas eu quero fazer isso de uma maneira bem sucinta e sem deixar de ser descritiva, né? Então, primeira meta era ir à nutricionista uma vez por bimestre para fazer as dobras cutâneas, para fazer com aquele aparelhinho, né, o adipômetro, para ter uma avaliação com uma aferição mais adequada da minha evolução. Essa nutricionista, ela é comportamental, ela já me acompanha no passado. E aí, a gente estipulou juntas a segunda meta em questão dessas 8 de 2025, que é 1 quilo por mês. Falei no vídeo de ontem que justamente eu acredito que a gente precisa ter constância, disciplina e fazer algo sustentável. Então, eu tô mantendo uma alimentação bem equilibrada, que eu sinto que eu consigo levar para minha vida, porque de nada adianta eu passar meses me restringindo, aí quando eu chego no peso, relaxar e começar a retomar o peso de antes. Esse efeito sanfona eu conheço, eu sei que é danoso para o metabolismo, eu sei que não é o ideal, então eu coloquei para mim 1 quilo por mês. Então é uma coisa que ao longo de um ano são 12 quilos, mas é um ano bem tranquilo. Acaba que eventualmente eu vou compartilhar com você se dá mais, se dá menos, né? Então são essas duas primeiras metas, né? Ir uma vez a cada 2 meses na nutricionista e emagrecer 1 quilo por mês. O terceiro tópico, terceira meta, é trabalhar com propósito. Essa meta parece muito ampla, porque não tem um tempo específico, mas eu sou pesquisadora do Departamento de Economia e Estatística e eu estou numa divisão chamada Divisão de Atividades Políticos-Sociais, e nessa divisão eu estou cuidando da parte de saúde mental. E para mim tem uma correlação muito forte, porque eu tenho uma percepção da vertente dos transtornos mentais cada vez mais frequentes na nossa sociedade, como a depressão, a ansiedade e outros, né? Então, isso para mim é um propósito muito grande. Eu estava há muito tempo querendo ir para essa divisão, querendo ir para essa chefia, porque ela foi super responsável em várias articulações nas enchentes de maio do ano passado. Ela é uma pessoa que eu admiro como ser humano, como profissional, e é minha chefe. Então, esse ano eu sinto que eu tô trabalhando com propósito. Então, embora pareça uma meta muito abrangente, é ter esse pulsar de alegria pelo trabalho. E uma ramificação dessa meta seria usar menos as redes sociais, usar menos as mensagens no WhatsApp quando estou trabalhando, ler artigos científicos, absorver o máximo possível que eu puder dentro dessa competência, desse assunto tão delicado que é, porque o Rio Grande do Sul, infelizmente, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Saúde, lidera alguns protagonismos tristes em relação a isso. Então, tentar entender politicamente como ajudar a sociedade é algo que me dá muito propósito. As outras metas eu vou falar mais rapidamente para o vídeo não ficar tão longo, né? Eu quero fazer uma corrida de rua a cada 2 meses, é uma meta minha. Toda semana eu pego e avalio os meus sentimentos, aquilo que eu sinto que eu tô satisfeita, aquilo que eu sinto que tá me incomodando, se tem alguma questão familiar, de algum relacionamento, isso eu tento trabalhar na minha cabeça, porque eu não faço terapia, mas eu fico uma autoterapia que não é tão eficiente, sejamos sinceros, mas ainda é melhor do que não assimilar absolutamente nada dos sentimentos, né? E a outra meta, a sexta meta, é planejamento todo domingo. Então, chega o final da semana, no domingo, eu projeto como eu gostaria que fosse a semana, e já faz 3 semanas que eu faço isso. Eu posso dizer que eu alcanço muito dos objetivos que eu traço, mas eu ainda tenho muitos ajustes disciplinares, assim, não com relação à academia ou à alimentação, mas de modo geral, normalmente eu estipulo para tocar piano, para ler algumas coisas que são
de um foco cultural e de uma autoestima importantes que nem sempre eu fico tão focada quanto eu deveria, como eu havia estipulado, mas todo domingo eu tenho feito uma projeção. E a sétima meta, que tá só escrito meta financeira, é porque na realidade eu não vou aqui compartilhar meu salário ou quanto que eu quero economizar por mês ou ao longo do ano. Mas o que eu posso dizer é que eu fiz uma planilha onde eu coloquei todos os meus custos, todas as parcelas de cartão de crédito que tem até outubro deste ano, porque muitas vezes é assim que a gente vai conquistando e não tem problema, contanto que a gente consiga ver o que isso significa projetado no longo prazo, ou seja, e eu fiz isso claramente, fiz uma planilha, vislumbrando quanto que eu gastava, quanto que eu gasto e quanto que vai entrar de salário. Só que esse mês, particularmente, vai aumentar um pouquinho e eu não tenho noção de quanto é esse pouquinho. Aí, essa projeção, ela tá dependente desse salário de janeiro, que eu tô louca pra saber quanto que vai ser. Não é grandes coisas, mas tô louca pra saber quanto que vai ser. Então, eu acredito que é algo super importante para todo mundo começando esse ano, ter uma organização financeira, ter clareza de propósito, clareza do tipo de finanças que tu tem adequação, se tu consegue viajar, se não consegue. Eu também tenho essa nona meta aqui que eu vou colocar, que eu já tinha escrito, na verdade, em relação a ter algum momento de lazer com uma certa frequência, ou uma viagem diferentona neste ano, quero ter, e a outra é, assim, mais esporadicamente ir posar num hotel, porque eu adoro o café da manhã de hotel, eu adoro essa sensação de sair. Eu sou sagitariana, para quem acredita na parte de signos, eu gosto muito de me reinventar, de estar em lugares diferentes, né? Sair do lugar comum. Por fim, e não menos importante, às vezes, quando a gente vai só vivendo, muitas pessoas que são caras, que são importantes, a gente vai deixando de lado pela rotina. Então, eu tenho melhores amigas maravilhosas que faz muito tempo que eu não vejo. E às vezes amigos, homens também, tenho amigos muito legais. E eu tento, de uma forma ou outra, fomentar essas amizades. Então, eu ainda, nessa meta, dessas 3 primeiras semanas, eu já saí com amigas para almoçar, mas eu quero melhorar um pouquinho, assim, não tornar uma coisa extremamente maquinária, do tipo bater ponto, mas também não deixar se alargar muito tempo sem falar com as pessoas que eu amo, sabe? Às vezes meu irmão que mora em São Paulo, fico muito tempo sem ver ele. Então, em resumo, essas são as minhas grandes metas de 2025. Todas elas têm muito a ver com gestão de tempo, gestão de recursos, qualidade de vida, clareza de propósito, clareza das coisas que eu quero. E confesso que essas metas, algumas estão bem claras em termos quantitativos, outras poderiam estar melhor quantificáveis. Mas, diga-se de passagem, a meta financeira está muito bem quantificada. E espero que você faça o mesmo nas suas finanças. E da parte de trabalho, relações sociais, eu acredito que eu ainda posso quebrar em pedaços menores para tornar metas mais palpáveis, mais tangíveis, factíveis, né? Porque diz que tem que ser aquela clareza smart, né? Específico, mensurável, atingível. Ai, o R e o T agora eu não tô me lembrando. Depois pesquisem metas SMART. E aí eu tenho que fazer essas metas deste ano mais nesses moldes. Por fim, e não menos importante, algo que eu tenho feito com bastante disciplina e constância é o meu diário. Ano passado eu escrevi 366 dias, todos os dias, não importava qual era o dia, eu escrevi. Isso também é um gancho legal da minha meta sobre sentimentos, sabe? De assimilar sentimentos. Se foi um dia que eu dormi bem, se foi um dia que eu tava feliz, se foi um dia que foi difícil, se eu recebi uma notícia ruim, se eu tive momentos maravilhosos, tudo isso faz parte da oscilação da vida. E eu gosto de ter isso registrado comigo e eu tenho feito isso graças a Deus.
Eu recomendo, assim, você não tem com quem desabafar, ou tem assuntos que são muito da sua intimidade, você tem algum lugar para deixar em segurança esse diário, que não seja invadida a sua privacidade, eu recomendo fortemente. Comece 2025 com o pé direito, com as suas metas estabelecidas. Um beijo, fique com Deus.